Oi pessoal, tudo bom? Tô voltando hoje com mais um tutorial de maquiagem. Essa maquiagem aqui eu fiz pra ir pra um casamento um dia desses e foi muito sucesso lá na festa. Muita gente perguntou se eu tinha ido pra salão, quem é que tinha feito, e sim, fui eu que fiz. Eu fiz a minha de noiva, né? Então eu faço a maquiagem pra qualquer festa hoje em dia. E ela é assim, ela é uma maquiagem bem simples de fazer. Ela tem mais etapas do que uma maquiagem dessas mais basiquinhas. Ela usa um pouquinho de iluminador, usa mais sombras, aí você vai e vem muitas vezes, mas no final fica um efeito lindo e eu garanto que vocês vão conseguir fazer em casa. E mais uma vez eu vou fazer com a narração por cima do vídeo, que assim eu consigo me concentrar cada vez em uma coisa. Primeiro eu me concentro só em me maquiar, depois eu me concentro só em explicar. Dessa forma fica mais fácil de eu não esquecer de contar nenhum detalhe, nenhum truque pra vocês. Então continua assistindo pra poder ver como é que eu fiz essa maquiagem. Eu já começo a maquiagem com um primer de olhos, que é o Prime Potion da Urban Decay, e um lápis bege cintilante embaixo da sobrancelha. Agora eu vou passar esse lápis bege opaco da Maybelline em toda a linha d'água. E a paleta que eu vou usar hoje basicamente vai ser essa Full Exposure da Smashbox, no lado das cores mais frias. Começo usando essa aqui, a segunda mais clarinha, com um pincel fofinho, e eu vou espalhar ela em toda a minha pálpebra móvel. Isso vai facilitar o meu esfumado quando eu for vir com as cores mais escuras, vai dar uma profundidade e vai também suavizar a transição das cores escuras para as cores mais claras, que vai ser a que vai iluminar abaixo da sobrancelha. Daí eu venho com um pincel bem pontudinho, com a sombra preta, tiro todo o excesso e vou fazer um contorno bem rígido mesmo do côncavo. Ali onde o pincel afundar, a gente vai fazer uma linha e depois vai puxar esse Vzinho do canto externo. Bem rígido mesmo, depois a gente vai chamar isso, já vai fazer sentido. Aí a gente vem com o pincel de esfumar com um tom abaixo desse preto e vai devagarzinho, suavemente, movimentos circulares, desmanchando todo esse preto, fazendo com que você não veja onde começa preto, onde começa marrom, como se a maquiagem toda fosse uma coisa só. Nessa parte é preciso ter muita paciência e muita leveza na mão, para que esse efeito do esfumado saia o mais perfeito possível. Agora a gente vem com o pincel fofinho também e a sombra clarinha, sem ser cintilante, e vai iluminar bem ali abaixo da sobrancelha, para dar uma levantada no olhar. E para não ir da sombra clara para a sombra escura, a gente vai pegar aqui a intermediária com um pincel lápis e vai passar exatamente na transição entre elas. Aí agora a gente vai pegar a sombra mais escurinha com o pincel de topo reto e vai passar ali embaixo, bem entre os cílios inferiores, para poder já começar a dar um volume. É nessa hora a gente tem que prestar atenção para fazer a ligação entre a sombra de baixo e a sombra de cima. Agora a gente pega um corretivo, eu prefiro um desse tipo mais cremoso, tipo esse da NARS, para fazer o corte do cut crease. Ele não vai ser um cut crease muito rígido, mas ele vai precisar dar essa iluminada na pálpebra para poder as outras sombras aparecerem e brilharem mais. Veja que a gente deixa ali a parte do côncavo ainda sem mexer, ela fica intacta e ela vai até a parte mais escura do canto externo. Mas aí, para não ficar essa linha tão rígida entre ela, a gente volta com a sombra mais escura e o pincel fofinho para dar uma suavizada. É isso que eu digo, a gente vai e vem, clareia e escurece, clareia e escurece. Agora a gente vem com essa sombra brilhosa e eu molho ela com Fix Plus da MAC, faço tipo uma pastinha com pincel e vou aplicando aonde eu apliquei o corretivo, dando batidinhas. Não adianta esfregar a sombra porque vai remover o corretivo. Tem que ir aplicando devagarzinho com batidinhas. Daí eu pego um pincel fofinho e a mesma sombra e vou passar ela nos limites dessa sombra com a sombra escura. Aí a gente pega a sombra marrom opaca, dá uma batidinha na ponta do pincel e vai fazendo os ajustes onde ficou faltando sombra. Agora eu vou usar essa paleta da Urban Decay, da Gwen Stefani,
Só essa sombra clarinha, perolada, com um pincel bem fininho e vou passar no cantinho interno, levando pro comecinho do olho, mas concentrando principalmente no cantinho interno. Agora eu vou pegar esse iluminador da MAC, que é aquele pó de fara que eu já falei em outro vídeo, com um pincel fofinho também, e vou passar em cima daquela sombra cintilante da Smashbox, porque eu quero dar ainda um pouquinho mais de cintilância nesse olho. E volto com o pincel da sombra mais escura, mas sem aplicar mais produto. Aí só fazendo acabamento mesmo. E agora esse é um pincel bem fofinho e sem nenhum produto, ele tá limpo, pra poder fazer com que todas as sombras se pertençam, fazer a junção delas. Aí agora pra finalizar a parte de baixo, a gente vem com a sombra preta e um pincel de topo reto bem preciso, pra poder fazer essa linhazinha, essa marcação rente aos cílios inferiores, que vai dar mais volume nessa região. Também é importante a gente fazer o acabamento na parte externa, linkando a parte de baixo com a parte de cima, que vai ajudar já na hora do delineado. O delineador, para variar, eu vou usar esse Perversion da Urban Decay, que é o que eu consigo mais precisão e o que tem a melhor durabilidade. Como essa é uma maquiagem mais de festa, mais noturna, eu preciso realmente que seja um delineador que eu sei que vai durar. Não necessariamente precisa ser um delineador de caneta. Tem delineador líquido, por exemplo, o da Make Be do Boticário, que ele tem a duração tão boa quanto essa da Urban Decay. E, inclusive, é mais fácil de achar, já que ele vende no Brasil. Só que, no meu caso, eu acho o gatinho mais fácil de puxar e de ficar bem acabado quando eu uso o delineador do tipo de canetinha. Como a gente já fez um esboço da pontinha do gatinho com a sombra preta, quando a gente passou rente aos cílios inferiores, vai ficar mais fácil de fazer nessa hora. A gente começa no canto interno, eu sempre deixo bem fininho ali, e vou até a metade do olho. Depois eu vou puxando o gatinho, sempre de fora pra dentro. Agora eu vou aplicar os cílios postiços com essa cola da Duo de pincel. Quando ele estiver ficando, eu aplico sempre nos dois cílios, e quando ele vai ficando mais clarinho, feito eu mostrei agora, a gente vai encosta ele na raiz dos cílios e vai com a pinça, com calma, colando pelas bordinhas. A gente posiciona primeiro o cílio no canto externo do olho e vai pressionando com a pinça até chegar no canto interno, para ter certeza que ele vai estar bem colado. Um detalhe que eu vou contar para vocês: se um cílio cola rápido, o outro vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então tenham paciência, se ele ficar descolando, tira, remove o excesso de cola e passa de novo. A gente vai agora passar o rímel. Esse é o Great Lash da Maybelline e eu vou usar ele só para unir o meu cílio com o cílio postiço. Vocês estão vendo que aí no cantinho ele tá soltando. Aí eu vou de novo com a pinça, vou tentando colar. Se não der, a gente depois volta com a cola, não tem problema. O que importa é o rímel ficar bem passado, juntando o cílio postiço no cílio real e principalmente não esquecer nos cílios de baixo. Porque se você não passar o rímel no cílio de baixo nessa hora, ele vai ficar faltando alguma coisa. Como eu falei naquela hora, ó, tava descolando. Aí eu vim com a cola direto na raiz do cílio, espero secar e vou com a pinça devagarzinho juntando a ponta. Aí a gente vai dar só um retoquezinho na pele, que já estava feita, passar um blush, esse da MAC da linha da Julia Petit, passar um iluminadorzinho, porque nunca é demais. Esse é o pó de fada da MAC também, o mesmo que eu usei no olho. Vou mais uma vez colar o cílio que tá querendo descolar. E agora eu vou passar um gloss em cima do batom líquido mate, porque eu tô com essa mania ultimamente, eu tô ficando meio agoniada quando tá só o batom mate. E mais uma vez retocar o rímel, porque, né, rímel nunca é demais. Nunca. Vocês viram, né? Eu falei que era muito fácil e realmente é. É só uma questão de paciência, mão leve e tentar. Tentando, 1 hora a gente consegue, porque eu também não nasci sabendo me maquiar. Então é isso que eu digo a vocês hoje. Tentem,
errem, tirem tudo e comecem do zero, porque uma hora vai dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui no gostei pra mim, compartilha, chama as amigas pra ver. E se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui e ajuda o canal a crescer. A lista de todos os produtos eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!